É o nosso programa Fortes na Fé e a gente dá as boas-vindas a você, querido irmão, querida irmã, que toda semana deixa a gente chegar pertinho de você, conversar, partilhar a nossa vida, na certeza de que você também partilha a sua oração conosco. Nós aqui estamos neste programa, a gente quer de modo muito especial olhar para a figura de um redentorista que foi significativo, importante na presença de todos os missionários redentoristas da província de São Paulo que trabalham em Aparecida, que se estenderam para o sul do país, se estenderam pelo estado de Goiás, o padre Gebardo Vigerman. Mas antes de falar nele, vamos ouvir mais uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da nossa congregação missionária. Eis o que nos diz Santo Afonso neste programa: é impossível que se condene um devoto de Maria Santíssima, que fielmente a obsequia e a ela se recomenda. É tão importante a gente perceber que Santo Afonso ele tem uma confiança nessa maternidade de Maria que ela recebeu aos pés da cruz. É uma mãe que absolutamente não quer ver que nenhum de seus filhos e suas filhas se condene. E nós conhecemos na nossa literatura, não é mesmo? O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, como Nossa Senhora intervém. Ela não quer que se perca nenhum de seus filhos. E Santo Afonso nos garante absolutamente: quem tem um amor a Nossa Senhora, quem tem a sua devoção a Maria Santíssima, ela vai dar um jeito. Ela não vai permitir que essa pessoa se perca, que essa pessoa se condene, que essa pessoa vá viver a sua eternidade afastado de seu filho. Então mantenha essa devoção a Nossa Senhora, até mesmo quando a gente não está tão bem espiritualmente, mas não deixe de invocar a mãe e dizer: mãe, eu não estou bem, mãe, me ajude, mãe, eu amo a Senhora. E ela que ama demais você, como garante Santo Afonso, ela vai ajudar você a encontrar o caminho da salvação. Tá bom, minha gente? Pois é, em 1894, chegou um grupo de redentoristas ao Brasil. Esse grupo desembarcou no Rio de Janeiro, 7 sacerdotes, 7 irmãos, e eles vieram para cuidar do santuário de Nossa Senhora Aparecida e do santuário do Divino Pai Eterno, lá em Goiás. E o líder desse grupo se chamava Padre Gebardo Vigerman, um homem que deixou a sua Baviera na Alemanha e veio e se encarnou praticamente aqui no Brasil, principalmente aqui em Aparecida. Ele orientou esse primeiro grupo, ele provocou de imediato vocações brasileiras para que se tornassem também redentoristas, e é importante conhecer esse homem que completa exatamente 100 anos do seu falecimento. Eu creio que é uma figura que vale a pena conhecer, e a gente vai deixar você agora apreciar um VT preparado com muito carinho sobre a vida desse grande missionário, Padre Gebardo. Padre Gebardo Vigerman nasceu na Alemanha, 1844. Com 50 anos, para a época já era até uma idade avançada, não tinha assim uma saúde tão firme, né? Veio para o Brasil com a primeira turma de alemães redentoristas. Na verdade, o Padre Gebardo foi para Goiás para fundar lá uma vice-província bárbaro-brasileira. Um ano depois, ele retornou aqui para a cidade, aqui para Aparecida, e aqui então ele permaneceu, agora como vice-provincial, superior geral e pároco. E daí teve início então todo o seu trabalho junto com os romeiros, junto aqui com esta igreja. Essa igreja, ela já tinha, né, a obra aqui, essa belíssima igreja. E aqui então o Padre Gebardo, como pároco, deu início ao seu trabalho. O Padre Gebardo escreveu um livro em 1904, e o livrinho até hoje ele é lido, Manual dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida.
São orações para o dia a dia. Hoje já está na 81ª edição, que Padre Gebardo fundou uma escola de coroinhas. Essa escola depois foi o Juvenato e hoje é o nosso Seminário Redentorista Santo Afonso. Foi Padre Gebardo também que incentivou e trabalhou muito para a fundação da Oficina Gráfica Editora Santuário. Ele que benzeu a oficina. E logo após a sua bênção, teve início a edição do jornal que temos até hoje, Jornal Santuário de Aparecida. Ele era de uma família pobrezinha. Ele conseguiu estudar com o apoio de algumas pessoas, formou-se padre e depois passou para a congregação. Mas esse passo que ele deu, entrando na congregação, foi um passo muito doloroso para ele. A família era pobre e precisava da ajuda dele como sacerdote para sustentá-los. E ele deixou a família e veio ser missionário. Então esse é o primeiro passo, o entregar-se inteiramente à missão. E depois, na missão, colocar-se por inteiro a serviço do povo pobre, humilde e simples. Ele integrou e ele coordenou a primeira turma de missionários redentoristas que veio para o Brasil em 1894. Era um grupo de 13 missionários, padres e irmãos, que em chegando no Brasil se dividiu em duas equipes. Uma veio para São Paulo e outra foi para Goiás. E o padre Gebardo Wigermann, ele foi o coordenador desta primeira equipe, vamos dizer assim. Ele era chamado de o chefe da missão, o coordenador da missão. E ele se tornou, então, o primeiro pároco de Aparecida, que também cuidava do Santuário Nacional. Era pároco e reitor, as duas funções eram acumuladas. Ele tinha como sobrenome Gebardo Wigermann, que traduzindo para o português é a mesma coisa que homem de grande empenho, homem de grande envergadura. Ou seja, ele se distinguiu pelo seu trabalho, ele se distinguiu pelo seu dinamismo pastoral. E o período em que ele se tornou pároco e reitor do santuário foi um período assim de grande crescimento do santuário. O padre Gebardo Wigermann morou no Convento Velho de Aparecida, esta casa que nós temos aqui, né, ao fundo do memorial, que foi inaugurada em 1912. Padre Gebardo foi uma pessoa muito piedosa, além do zelo pastoral, e ele também tinha essa mística missionária, né? Então, além das atividades pastorais que ele exerceu, a partir de observar o sentimento do povo, o sentimento religioso do povo que frequentava a Aparecida, por exemplo, ele pediu para fazer os quadros da Via Sacra, né, que foram instalados na Basílica Velha em 1896, que na Quaresma, em torno da Basílica Velha, rezava-se com os romeiros e o povo da região a Via Sacra. Depois, em 1900, na virada, né, do ano jubilar, de 900 para 901, foi esculpida pelo irmão Bento as imagens, né, de Jesus crucificado de Nossa Senhora das Dores. Ele empreendeu pastoral no ano jubilar também. Depois, em 1904, que tem aquela pintura lá no fundo da Basílica Velha, né, por ocasião da coroação de Nossa Senhora Aparecida, né, chamada coroação canônica, oficial, como rainha e padroeira do povo brasileiro. E há outros legados dele na cidade, né? A preocupação de fazer evoluir a cidade como tal, né? Construções melhores, a tentativa de buscar iluminação elétrica já naquele tempo, a partir de 909, e posteriormente ele não conseguiu ver, mas o Gebardo trabalhou pela emancipação da cidade de Aparecida também, que vai ocorrer 8 anos depois da sua morte. 7 de outubro foi o último dia que ele
celebrou sua missa. Interessante, logo em seguida, ele tinha escrito umas orações para que o enfermeiro lesse ao seu ouvido. E ele deu início, então, à preparação para a sua morte. Era 7 de outubro. Ele rezava para Santa Teresa e rezava para São Geraldo. E veio falecer no dia de Santa Teresa, 15 de outubro, e foi sepultado 16 de outubro, dia de São Geraldo. É um costume nosso redentorista, desde o tempo da chefia do padre Gebardo Virgaman. Ele ainda viu a construção dessa capela onde se encontram os restos mortais do padre Vitor, hoje, que foi construída para o jubileu dos 25 anos de presença redentorista aqui em Aparecida. Gebardo ainda viveu um ano depois desta construção e desta inauguração dessa belíssima capelinha onde ficavam os restos mortais dos primeiros redentoristas falecidos, que eram 13 naquele momento, no jubileu de 25 anos. Hoje, no jubileu passado recente, de 125 anos, nós temos aqui 153 falecidos juntamente com o padre Vitor, porque outros brasileiros e estrangeiros morreram em Goiás e os restos mortais estão lá. E o padre Gebardo, inclusive, está conosco aqui no Memorial Redentorista, Eu, pelo menos, muitas vezes, eu pessoalmente aqui no Memorial, que sou o responsável, gosto de rezar, pedir ao padre Gebardo, a sua intercessão junto de Nossa Senhora para os nossos trabalhos pastorais e apostólicos aqui em Aparecida. Interessante que ele nos deixou uma frase dizendo assim: esse povo, apenas depois de 100 anos é que se poderá cobrar alguma coisa dele, no sentido da catequese, no sentido da evangelização. Por isso, talvez o grande ensinamento do padre Gebardo seja a inculturação, ou seja, ele compreendeu a alma do povo brasileiro, ele percebeu quais eram as dificuldades, quais eram as necessidades no sentido pastoral, no sentido de evangelizador, e ele soube trabalhar para superar as deficiências próprias daquela época, mas sempre respeitando a pedagogia do povo, sempre respeitando o dinamismo da caminhada do povo. Uma entrega total, uma disponibilidade total para as missões, que graças a Deus as gerações que foram sucedendo aos primeiros alemães e ao padre Gebardo, de quem nós estamos celebrando 100 anos do falecimento, ele faleceu no ano de 1920, depois de 26 anos de trabalho missionário no Brasil, este empenho, essa dedicação, essa entrega total pela causa de Jesus Cristo através da missão. Todo o conjunto da vida dele é uma história de dedicação. É uma história de entregar-se inteiramente ao cuidado das pessoas. Ele, ao mesmo tempo que estava com os pobres, com os humildes, ele foi um grande amigo de D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante, que foi o primeiro cardeal brasileiro. E os dois, D. Joaquim Arcoverde e padre Gebardo, conseguiram, juntos de Roma, a autorização para que Nossa Senhora Aparecida fosse coroada como rainha, o que aconteceu no dia 8 de setembro de 1904. E nessa coroação de Nossa Senhora aqui em Aparecida, lá na Praça da Basílica Velha, padre Gebardo estava presente e teve a honra de carregar numa almofada a coroa de Nossa Senhora, uma coroa especial, a coroa que a Virgem Maria havia recebido da própria princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. E foi o padre Gebardo que levou essa coroa até o altar e entregou ao bispo, que a colocou em Nossa Senhora. Por isso, a imagem de Nossa Senhora Aparecida tem uma coroa que recebeu, com autorização do Papa, com o apoio dos bispos do Brasil, das mãos do padre Gebardo.
Estamos prestando essa homenagem ao nosso querido padre Gebardo Bigerman, 100 anos do seu falecimento. Minha gente, é interessante como a presença, a inspiração do padre Gebardo ainda é muito forte no nosso modo de ser redentorista. É aquele que abriu uma trilha para nós e nós procuramos seguir. Ele já trazia uma devoção a uma imagem negra de Nossa Senhora chamada Nossa Senhora de Altötting. E como é que foi então essa passagem dessa devoção lá na Alemanha, em Altötting, para Aparecida, essa imagem negra de Nossa Senhora Aparecida? É interessante conhecer como a sensibilidade pastoral do padre Gebardo Bigerman fez com que ele pudesse se encarnar totalmente nesse desafio missionário que foi confiado a ele e aos seus companheiros. Vamos apreciar mais um VT que nos conta exatamente essa capacidade, essa potencialidade missionária do padre Gebardo e que fica para nós até hoje como um exemplo a ser seguido. Os missionários redentoristas, eles têm um cuidado com o romeiro. Então, o tratar bem este romeiro na espiritualidade. Então, é uma grande marca de padre Gebardo. E ele empregou muito nos trabalhos apostólicos aqui na região de Aparecida e pastoral. Primeiramente com a aprendizagem da língua, nada fácil para os alemães, bávaros. Depois, a questão da realidade bastante pobre aqui no Brasil, nesta região de Aparecida. Mas no santuário de Aparecida, que naquela época recebia aí em torno de 200, 300 pessoas por cada final de semana, aí na Basílica Velha, foi onde a equipe de padres e irmãos redentoristas iniciaram seus trabalhos no santuário de Nossa Senhora Aparecida. E começaram então a notar a necessidade da acolhida, o zelo pela pastoral com o povo, rezar com o povo, participar das orações populares e implementar a devoção a Nossa Senhora Aparecida. O próprio fundador da congregação, Santo Afonso Maria de Ligório, foi um grande devoto de Nossa Senhora. Ele escreveu um livro belíssimo, Glórias de Maria Santíssima, que até hoje foi escrito em 1760 por aí. Até hoje é um livro editado e vendido constantemente. Aqui mesmo em Aparecida, nas livrarias, pode-se encontrar esse livro de Santo Afonso. Santo Afonso fez um voto quando jovem. Quando ele se formou, recebeu o título de doutor em Direito Civil e Religioso, ele fez um voto de defender a vida toda a devoção a Nossa Senhora e a fé em Maria como intercessora junto de Deus, no seu papel de Imaculada Conceição. Nós, os redentoristas, nós somos apaixonados, nós somos, não é devotos não, nós somos devotíssimos de Nossa Senhora. E essa paixão por Nossa Senhora, essa devoção assim entranhada, eu até poderia dizer, é como o nosso sangue que corre na veia, é como o nosso DNA. Nós recebemos do padre Gebardo, nós recebemos das primeiras gerações que vieram para cá. E a partir daí, o culto, a devoção a Nossa Senhora somente foi crescendo. A partir do momento em que ela foi declarada como padroeira do Brasil, também durante o período de apostolado do padre Gebardo, e todos esses fatos então foram contribuindo para os redentoristas e para o povo brasileiro ter este amor, essa devoção tão grande, tão firme para com Nossa Senhora. Uma coisa importante para nós redentoristas, a partir do exemplo de vida e ação missionária do padre Gebardo, é a capacidade de perceber o sentimento religioso do nosso povo e, a partir daí, conhecer os bons costumes, valorizar esses bons costumes ligados à devoção e às práticas cristãs para educar o povo brasileiro. Padre Vitor fez muito bem isso também, Herança do padre Gebardo Bigerman. A outra coisa é a questão desse zelo
pela igreja de Deus, né? Esse zelo pela pastoral, dedicação ao povo, escuta do povo, né? Diálogo com o povo, proximidade. E o terceiro fator é esta mística missionária. O missionário tem que ser aquele que reza e que acredita no que faz, acredita no ser missionário, para que a sua pregação, o seu ensinamento, a sua orientação faça efeito. Isso chama-se mística missionária. Para nós, por exemplo, o ministério, ele é importante, porém, antes do ministério está o nosso ser redentorista. Ser redentorista ou ser missionário redentorista, padre ou irmão, isto é uma complementação, isto é uma consequência, ou seja, o nosso carisma, a nossa vocação é ser missionário redentorista, seguindo os passos, seguindo a trajetória, vivendo o carisma que Santo Afonso de Ligório deixou para todos nós. E isso a gente faz desde que a gente entra no seminário. As gerações que vão seguindo, elas vão bebendo dessa espiritualidade. Eu tenho certeza de que o testemunho da vida do Padre Gebardo Vigerman deve ter tocado também no seu coração. A gente é sempre grato a esses pioneiros que todos eles vieram para cá e, acredite, nunca mais voltaram para a Alemanha visitar seus parentes, rever seus amigos. Viveram para o nosso povo, com o nosso povo e como o nosso povo. A gente agradece tudo isso de coração. A gente pede a Nossa Senhora que abençoe todos e cada um de nós que procuramos hoje levar em frente a herança recebida desses confrades alemães, principalmente do Padre Gebardo. Fico muito agradecido mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença, pela sua solidariedade conosco. E vamos nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Fique você, a sua família, a sua comunidade com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Que por intercessão da Mãe Aparecida, nossa querida padroeira, nossa querida Mãe, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, e permaneça para sempre. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.